Agora na Porteira Rádio Web, Choque Cultural. Algumas décadas a profissão professor é uma das mais bem vistas pela sociedade. O educador era dito como uma espécie de patrono do conhecimento e suas opiniões eram ouvidas e seu prestígio junto aos outros era enorme. Hoje em dia, parte desse clamor se dissipou, mas a vocação e o estudo daqueles que amam ensinar se sobressaíram em meio a tudo isso. Conversamos com um dos nomes mais importantes da educação de Ouro Fino, que, a exemplo de sua mãe e suas irmãs, todas professoras, o que vem por demonstrar vir de uma família ligada à educação. Odila Rivelli faz parte da Academia de Letras e Artes de Ouro Fino, ocupando a cadeira número 6, tendo eu o privilégio de estar a seu lado como confrade. Odila Rivelli começou a sua vida escolar aos 6 anos, no primeiro ano do seu curso anexo à Escola Normal Oficial, hoje Coronel Francisco Ribeiro da Fonseca, de onde saiu normalista. Iniciou sua carreira de professora aos 18 anos, tendo sido alfabetizadora na escola do bairro da Boa Vista, na Escola Estadual Felipe dos Santos, ambas no município de Inconfidentes, e em Ouro Fino na Escola Estadual Guerino Casasanta e na Escola Estadual Coronel Paiva, e por 15 anos no Colégio Nossa Senhora das Graças, par e passo por indicação do professor João Rodrigues e professora Vitalina Marinho de Azevedo, respectivamente ministrou as aulas particulares de inglês e matemática. Graduada em Letras e Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ouro Fino, em Direito pela OAB-MG 41819, pela Faculdade do Direito do Sul de Minas, pós-graduada em Língua Portuguesa em Didática de Ensino Superior e em Direito Público, participou da primeira experiência em Educação à Distância em projeto pela UNB, em parceria com a Unesco, onde recebeu o título de especialista em avaliação institucional. Recebeu o título de mestre em educação pelo Conselho Ibero-Americano de Honor à la Qualidade Educativa, título recebido no Panamá. A convite do Dr. Antônio Eloy Paulino de Miranda, trabalhou na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ouro Fino, atual Faculdade ASMEC, como bibliotecária, secretária, coordenadora geral, momento em que atuou na montagem do processo de planificação das licenciaturas do curso de Pedagogia, Letras e Estudos Sociais, autorização do curso de Administração de Empresas e Educação, bem como procedeu o reconhecimento junto ao MEC de todos os cursos de Ouro Fino. Em Amparo, em São Paulo, transformou a Faculdade de Ciência e Letras Plínio Augusto do Amaral no Centro Universitário Unífia, do qual foi reitora por mais de 20 anos. Como coordenadora geral, procedeu o reconhecimento dos cursos já existentes no CESEP, Centro Superior do Ensino e Pesquisa de Machado, onde criou e implantou novos cursos. Educação Física, Enfermagem, Gestão Ambiental, Nutrição, Redes de Computadores e Serviço Social, Administração de Empresa, Tecnólogo em Marketing, reconhecidos pelo MEC sobre a sua gestão. Renovou o reconhecimento dos cursos Agronomia, Ciência Biológica, Pedagogia e Ciência Contábeis. Aqui é o programa Choque Cultural da Porteira Rádio Web e hoje eu estou na companhia de uma das pessoas mais importantes de Ouro Fino na área da educação. Sua opinião só. A Odila Rivelli, todo mundo conhece com certeza. Odila, muito obrigado pela participação no nosso programa. Imagina, foi uma honra até pra gente. E com certeza isso vai enriquecer bastante a cultura da nossa sociedade, principalmente na área da educação. E já quero começar perguntando, quem é Odila, por favor? Na verdade, Paulo Henrique, vou falar PH que é melhor. Na verdade é o seguinte, Odila Rivelli é com muito orgulho, digo-se passagem, normalista, ou seja, você não é do tempo da normalista, mas era um curso que havia no ensino médio, que você aprendia a ser professor, certo? Então, a minha vida toda foi dedicada a ser professora. O maior prazer meu é ser professora. Mais ainda, alfabetizadora. No entanto, à medida que o tempo foi passando, me foi exigido mais. Então, eu fui me transformando numa educadora.
trabalhando sempre com educação. Participei aqui da planificação, que eram só cursos de licenciatura curta, daqui da Faculdade de Ouro Fino, Filosofia, na época convidada pelo Dr. Eloy Miranda. Aí eu fui trabalhar lá para fazer o processo de autorização da escola. E aprendi muito com o Tenente Zé Carlos, com o próprio Dr. Eloy, com o Tenente Nascimento, Dr. Cássio. E ali eu me envolvi com a educação e não saí até hoje. Com 74 anos, até hoje estou na área da educação. Eu fui diretora aqui da faculdade, autorizei vários cursos, quase todos que estão aí, reconheci os cursos, mas minha maior compensação, vamos dizer, foi ser alfabetizadora. Que eu trabalhei no Coleginho das Irmãs por 16 anos, passaram então várias turmas de primeira série primária, que naquele tempo não tinha esses prés nem nada, a criança vinha para você formar mesmo. E depois trabalhei também no Guerino Casa Santa. Então eram duas esferas completamente diferentes. Uma de um poder aquisitivo mais elitista, vamos dizer assim, que era o colégio. E depois no Guerino, que era completamente desprovido de tudo. No antigo grupinho de lata. Lá trabalhei também como alfabetizadora. E nessa trajetória de alfabetizadora, eu tive o prazer de ter a possibilidade de formar pessoas, que para mim era mais importante do que alfabetizar. E tenho aí grandes lembranças dos meus alunos, de quase todos. É impressionante, mas quando você está com 74 anos e você de repente encontra aí um rapaz que é médico. Oi, dona Odila, a senhora foi minha professora no primeiro ano primário. Tá certo, é bom e ao mesmo tempo mostra para você que você deu a sua contribuição para alguma coisa. Ótimo. Odila, responde aqui para nós, o que te levou a escolher a profissão de educador? Bom, em primeiro lugar, aqui na minha casa era uma exigência. Você não tinha muita opção. Ou você ia estudar, ou você ia estudar. Nós tivemos a sorte, a minha mãe é de 1912, e ela ficou órfã aos 7 anos, mas o pai, quando morreu, já antes de morrer, falou para minha avó, põe a menina no colégio. Então a minha mãe foi para o Colégio das Doroteias com 10 anos e saiu professora. E a gente então teve essa orientação de ter uma profissão. Por mais que eu tenha tido aula de didática, de psicologia, tanto no curso de magistério quanto no curso de pedagogia, a minha maior inspiradora foi a minha primeira professora de primeiro ano primário. Aliás, minha e quase a cidade inteira. Dona Maria Silva Lima, que todo mundo conhecia como Dona Filhinha. Eu me inspirei na Dona Filhinha para ser professora e alfabetizadora. Outro grande exemplo que eu tive foi da professora Leila Almeida. Legal. Por isso que eu escolhi. Odila, hoje em dia, qual é a maior dificuldade para um aluno e também o que gratifica um aluno estudar? Eu acho que hoje a maior dificuldade na educação é a falta de leitura. Bom. As crianças hoje têm todas as facilidades. Você anda para a rua, você vê qualquer criança com o celular na mão, tem as facilidades da internet, tem as facilidades dos meios digitais. Então ela perdeu o contato manual com o livro. Eles perderam a oportunidade de ler. Quando, no meu tempo, os presentes que a gente ganhava de aniversário e que dava também para as crianças eram livros de história. Contos da Carochinha, livro da vozinha,
histórias da vozinha, contos de Grimm. Então, as crianças liam. Hoje, com inúmeras facilidades que eles têm de pesquisa na internet, e são da geração botão, vamos falar assim, eles não leem mais. Então, a coisa mais gratificante que eu acho para qualquer educador é você conseguir o que uma Paulita Queiroz Miranda, que foi professora de português, autodidata que era, não tinha faculdade nem nada, ela desenvolveu nos alunos dela o gosto pela leitura, o prazer de pegar um livro e ler. Então eu acho que é gratificante quando eu consigo, por exemplo, hoje encontrar com um aluno e pergunto: e ainda você lê? Leio, eu gosto de ler. Então hoje, se você pudesse voltar as pessoas a terem um contato com o livro material, elas iriam descobrir um mundo completamente diferente da internet, minha opinião. Muito bom. Odila, nesses últimos tempos, com esse problema com a política, tanto da direita como da esquerda, que é o resumindo toda a história, né? Os professores foram muito atacados nas redes sociais, os educadores. Qual é a sua opinião sobre essa situação do ataque aos profissionais que tinham que ter respeito? Começa que o profissional, o educador, enquanto profissional, o que se espera é que ele forme pessoas, desenvolva o raciocínio, desenvolva também a capacidade de análise. E isso não é muito importante para os políticos, um povo que pensa. Então, talvez seja essa uma das causas da desvalorização do professor. E isso é feito através assim dos próprios governos, seja de esquerda, seja de direita, porque o próprio salário que o professor recebe, ele que é responsável por formar todas as outras profissões, porque não existe nenhum profissional em qualquer área que não tenha passado pela mão de um professor. Então, quando eles desvalorizam o professor até no pagamento, isso é uma situação de agora, porque há tempos atrás o profissional de educação era super valorizado. Tanto que você conhece aqui em Ouro Fino mesmo famílias inúmeras que eram mantidas pela mãe por falta do pai ou por algum problema de orfandade ou qualquer coisa, única e exclusivamente com o salário de professor. E era uma profissão que dava um exemplo para as outras pessoas. E era uma profissão super valorizada. Eu tenho uma vivência tinha um massagista em São Paulo, ele era de registro, um senhor velhinho japonês. Uhum. Então ele me contava sempre dos professores, tal. Quando foi a primeira professora para registro, e depois eu tive a oportunidade de ver, os alunos faziam todo o serviço da casa para a professora. A professora era só para ensinar. E a maior homenagem que eu vi para professores durante toda a minha vida na cidade de Registro, é um túmulo todo em mármore de Carrara, rosa, construído pela comunidade japonesa para aquela professora que faleceu. Essa é a maior homenagem que eu já vi, em termos assim de valorização do professor. Agora, o professor não é uma pessoa assim muito simpática aos governos. Uhum. Não é. Por quê? Porque ele faz os outros a pensar, e isso não é conveniente. Muito bom. Como enxerga a educação hoje e o que podia ser diferente? É duro você falar em educação hoje, porque houve uma inversão de valores. Um professor hoje que exige de um aluno, o que acontece? Ele exige do aluno
o pai vai à porta da casa dele e vi isso aqui dentro da minha casa. Vai agredir o professor na casa do professor, perto da criança, perto do aluno. E me faz lembrar também uma situação que eu vivenciei com a professora Vitalina Marinho. Eu cheguei aqui em casa, vim a pé, né? Não tinha nada que levar na escola, essas coisas. E reclamei da professora Vitalina Marinho. A minha mãe, isso era 15 para o meio-dia, quando eu cheguei do ginásio, né? A minha mãe, em vez de falar, o que foi, o que aconteceu, me fez descer o morrão, bater na porta da casa da Vitalina Marinho para pedir desculpas. Então, essa inversão hoje, as próprias famílias não enxergam o professor como deveriam, certo? E outra coisa também que a gente tinha, que hoje não tem, querem passar para a escola a obrigação de educar. E não é o que acontece, não é o que acontecia, porque você recebe a educação na sua família. E você recebe a orientação, o ensino, o conhecimento, a formação dentro da escola. Então, o que teria que mudar? Na minha opinião, eu acho que teria que voltar a um tempo, não é que se volte no tempo, mas eu acho que deveria se ter assim a oportunidade de mostrar para o aluno que a importância que o professor tem para ele. Porque é ele, o professor, que vai dar a ele as bases que ele vai precisar para o resto da vida. E quando você tem um professor, como eu, graças a Deus, sempre tive ótimos professores, excelentes professores, sempre estudei escola pública e sempre tive toda uma formação que me deu condição de ser professor, vamos falar assim, a exemplo de eu ter tomar uma segunda época de matemática com a professora Vitalina Marinho. E aí fui tomar aulas para aprender matemática e saí dando aula de matemática por indicação da professora Vitalina e do professor João Rodrigues, que eles eram meus professores no ginásio, e qualquer aluno que tivesse dificuldade, eles procura o Dila, vai estudar particular com ela. Então, o que eu acho é isso, a valorização hoje da situação da educação, no meu entender, sou do tempo antigo, está deixando muito a desejar. Falta, sabe, aquela seriedade. E alguns pensam que ensinam, outros fingem que aprendem. Infelizmente, hoje é essa situação, no meu entender. Só uma pergunta aqui. A Vitalina Marinho é a mesma Vitalina Dona Azevedo? Vitalina Marinho, a própria. E Azevedo? Azevedo, casado com o Sr. Nilton. Isso, eu vou pegar esse gancho aqui e vou fazer Ela a pergunta. era assim, bravíssima, quer dizer, bravíssima eu achava, mas era uma pessoa muito humana. E olha que a Dona Vitalina dava aula de matemática para gente que vinha meio que sem base. E ela dava aula e ela exigia de você o que você podia dar. Uma vez, uma pergunta que ela fez numa classe, inclusive. Um aluno tirou 5. Então ela perguntou lá, quem tirou a maior nota da classe? Todo mundo falou, de tal, tirou 10. Ela respondeu, não. 10 para ele é fácil. A maior nota da classe é de ciclano que tirou 5. Para ele tirar os 5, houve um esforço fenomenal para ele chegar no 5. É porque eu quero aproveitar essa da Vitalina, porque infelizmente eu não tive aula nem com você e nem com a sua irmã Ceci, né? E eu sempre escuto do pessoal aí, os professores que chamaram atenção, que tiveram alguma coisa de valor na vida. Então o nome de vocês sempre aparece. No meu caso, quando eu cheguei aqui em Ouro Fino, em Minas Gerais, a minha mãe trabalhava para a Vitalina.
Então, no caso, eu tinha muita dificuldade para aprender, muita. E a dona Vitalina viu em mim uma coisa que ninguém tinha visto. Eu era meio rebelde sem causa, porque eu achava, para mim ali, eu era uma pessoa ignorante, burra, né? Porque eu nunca aprendi. Aí a Vitalina viu que eu tinha problema de dislexia. Então, era uma palavra nova para mim, uma palavra nova para minha família, claro. Então, ela viu o meu problema e conseguiu me ensinar de uma forma que eu pudesse aprender, pudesse acompanhar toda a classe e tudo. Então, a Ana... A Ana que você fala, Moroli, é a Ana Andere? Isso. A Ana Andere Moroli, dona Ana? Aninha Moroli, isso, exato. Ela era professora também de primeiro ano. Professora. Então, fiz muita prática de ensino na classe dela. Então foram as duas professores que meio que me adotou, sabe? Elas davam aula de recurso para mim, só que não cobrava nada. Não tinha condições de nada. E para o meu problema, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, ninguém tinha notado em mim sobre a dislexia, eles me ensinaram tanto que eu tive gosto para aprender a estudar, para formar. Então, no caso, eu vejo que vocês, Ana, Vitalina, Cecília e Odila, têm a mesma forma de ver e ensinar os alunos. Isso é da escola daqui ou é amor mesmo à profissão? Olha, o curso que a gente fez, que foi de magistério, era um curso que formava professores, certo? As matérias voltadas para isso, para a formação do professor, então psicologia, didática, história da educação. Mas o mais importante é que você tinha aulas até no horário de recreio. Saía do recreio, você não tinha mais aula teórica. Você ia para as classes, que é onde eu falo da dona Ana Andere Moroli. Ela lecionava de primeiro e segundo ano primário. Então você ia para a classe fazer a prática. Então a gente que fez normal teve a oportunidade de conviver com professores realmente professores. Exemplo que você citou da Ana Andere, que a gente trabalhou depois muito junto, porque eu também trabalhava com o primeiro ano. Foi uma pessoa assim que veio em substituição à figura da dona Filinha, alfabetizadora. E então você, quando pega uma criança para alfabetizar, você tem que se dedicar de tal forma a se inteirar com a criança que ela tenha necessidade, vontade e certeza de que ela pode. É isso que você tem que desenvolver no aluno, na minha opinião. Você foi aluno da Ana no primeiro ano primário? Não. Não, eu não tive aulas com elas dentro da classe. Eu ia na casa delas. Sim, perfeito. Contato muito maior, né? A Vitalina começou, ela viu a minha dificuldade, ela viu o meu problema, né? Ela começou a dar aula, como você mesmo disse, ela dava aula mais de matemática. O português, que eu trocava a letra T com T... aí ela precisava de uma professora de português. Eu acredito que a Aninha era... A dona Ana, ela era alfabetizadora. Então, aí por isso que ela me encaminhou. Por isso que ela te encaminhou. Exato. E por sinal, teve uns caminhos muito certos, sabe? Porque a Ana era excelente. Totalmente. Ela tinha uma paciência. E como eu falei para você, eu era revoltado porque todo mundo fazia eu acreditar que eu era incapaz. Você não era revoltado. Sabe o que acontecia? É comum, viu? Não é o seu caso, não. Eu tive um colégio em São Paulo que nós tínhamos 8 classes de primeira série. E tinha uma criança lá que eu tive que chamar a professora enquanto diretora. Escuta, mas o que está acontecendo? Ela falou, eu não tenho paciência porque ele não aprende. Aí, acabou a história, eu chamei a criança e falei, olha, você está indo bem e tal, nós vamos mudar você para outra classe, com outra professora, para você ajudar a professora na outra classe. Aí ela virou e falou assim,
Ah, mas eu gosto tanto da professora, me lembro da professora Edmeia, eu prefiro ficar com ela. Aí foi que eu chamei e falei, escuta, ele aprende sim e você vai ter que ficar com ele, só que você olhe com um carinho. Ele depende mais de você do que os outros que você tem na classe. Então, essa interação tem que existir e não pode você rotular ninguém que é burro, ninguém aprende, você não aprende. É fácil isso, sabe? Às vezes, numa classe maior, um aluno que tem assim, uma necessidade diferente, vamos chamar assim, é fácil ele ser abandonado. Agora, isto nunca aconteceu, graças a Deus, comigo, enquanto alfabetizadora, e com a Ana Andéria eu tenho certeza que nunca aconteceu, por isso é que ela te recuperou. Entendi. Ela vivia isso. Verdade. Exatamente isso. Então são coisas que passam, como eu falei, a maioria das pessoas que eu converso aqui em Urfino, porque eu só estudei no Coronel Paiva. Desde que eu cheguei, eu fui até o final no Coronel Paiva. Certo. Então a maioria das que a gente fala de educação aqui, esses nomes que vêm sempre, o seu, o da sua irmã, o da Vitalino, o da Ana, sempre vem. Então vocês veem que é a mesma formação. Então, como você mesmo disse, nós tivemos uma formação para isso. Tiveram uma formação. E é o que muitas vezes falta para outras pessoas, né? O interesse. O interesse, ou vai fazer uma coisa que não gosta, primeiro você tem que gostar. E quem corre por gosto não cansa, né? É verdade. Eu gosto, então eu faço bem. Odilo, eu tenho a honra de ser seu companheiro na Academia de Letras. Gostaria que você falasse quando que você entrou, aliás, quando eu entrei, era o Geraldo Afonso que era o presidente, né? Sim. E eu fui tomar posse com a sua irmã sendo presidente. Aí, como eu falei, outra pessoa também que eu tive mais contato dentro da academia, era uma pessoa que ela via que eu estava empolgado, querendo fazer as coisas, e ela teve paciência de me colocar no caminho. Infelizmente aconteceu, né, que ela se foi, mas aí eu meio que me perdi. Mas deixou o trabalho dela. Isso, exato. Então eu meio que perdi. Então, quer dizer, eu vi uma diferença enorme, não da pessoa, mas assim, aquela pessoa que te encaminha, que te explica como que faz, ou melhor se fazer desse jeito, e outras pessoas que cobram sem muita coisa. Então, assim, terminando a pergunta, aí eu gostaria que você explicasse quando você entrou na academia. Bom, quando essa história da Academia Urfino surgiu por uma iniciativa do Dr. Plínio Miranda. Isso aí conta histórias diversas, mas a verdade é essa, que eu falo porque eu vivenciei. Certo. E como eu já trabalhava na faculdade com o Dr. Geraldo Apocalipse, e o Plínio foi levando o Dr. Geraldo, não sei, surgiu dali. Quando foi para formar o primeiro grupo, não teve eleição. Não houve essa eleição, primeira vez. Então o Dr. Geraldo foi designado presidente da academia, Geraldo Galeno Megalha Apocalipse. E foram nomeados alguns acadêmicos e eu fui nessa leva, da primeira leva. Minha cadeira de 6 é do Edson Pinheiro, que é um escritor aqui de Ouro Fino, que viveu em Tupã. E então eu entrei na academia com o Dr. Geraldo. Sem falsa modéstia, eu vou falar, a academia ficou assim algum tempo, ninguém nem sabia que ela existia, para falar a verdade. E quando a Cecília se aposentou, que foi convidada para ser presidente, foi feita a eleição e ela se elegeu, a Cecília resolveu pôr a academia em evidência, na evidência que deveria ter. Concordo. Então todo mundo ficou conhecendo a Academia Urfinense de Letras através de um trabalho da Cecília. Isso aí ninguém vai negar porque é a realidade. Agora, não pode ser, na minha opinião, um grupo... Eu não participo muito das reuniões.
mesmo porque eu fui embora, fiquei fora e tal. Agora, acho que toda e qualquer iniciativa cultural que seja ligada à cultura deva ser incentivada pela academia. Concordo. Certo? Então, não existe, por exemplo, fazer um paralelo. Você tem seu livro. Tudo bem. Eu posso não gostar do seu livro. Uhum. É uma opinião minha. Agora, a academia tem que gostar de todos os livros. Voltando para o PH. É o seguinte, a academia, o nome já diz, Academia Ouro Finense, com hífen, de Letras e Artes, tem que participar de todas as iniciativas culturais. Que seria iniciativa cultural? Eu vejo muito isso, quando trabalhei em Machado, eu vi muito. Então, Machado é uma cidade que cultua as... Uhum. São vários grupos lá, porque é a história da cidade, aquilo funciona daquela forma. E tem gente que acha ridículo, só que é porque não conhece os seus antecedentes, porque se nós formos voltar no tempo... Então, a academia, na minha opinião, é para promover a cultura, independentemente se eu acho você bonito, feio, gosto de você ou não gosto. Você não existe, você existe em função da atividade cultural que você propõe. Isso, eu concordo plenamente com a senhora. Tanto que quando a Cecília estava me dirigindo, né? Ela estava presente comigo lá. Sempre que eu tinha uma dúvida, ela sempre respondia. Geraldo Afonso também, uma excelente pessoa, não tem como negar. Então, no meu começo, foram mais os dois que eu apoiava, né? Então, praticamente, a Cecília me dirigia de uma forma, maestria tão boa. E eu era contra uma frase que eu escutei, que a academia é só por existir. Não acho, porque é o polo mais importante. Ela não fez isso. Ela fez a academia existir. Exato, a Cecília fez totalmente diferente. Ela fez a academia existir. Mostrou então, que tinha uma frase, como eu falei para você, que a academia é só para existir. Eu não concordava e a Cecília já mostrava que não concordava há muito tempo, como você falou. Ela já chegou e ela pôs a academia, como dizem hoje, ela pôs a academia na mídia. Exato. A academia tinha um respeito. Ou se a academia hoje tem a sala que tem, foi trabalho dela. Isso o Dr. Maurício falou para todo mundo. Uhum. Vou ceder por ser um trabalho que eu estou vendo que existe. Exato, eu concordo plenamente. Então, eu acredito que pessoas como Cecília, Vitalina, Ana, Odila, são importantes para a cidade. E elas têm que ser cultivadas, têm que ser incentivadas, principalmente por pessoas que têm dificuldades como eu, em todos os sentidos. Eu sigo aquele estereótipo, né? Que não tem como fugir disso. Mas pessoas como vocês ajudam a gente a estar no mesmo patamar, ou conseguem enxergar a gente com os mesmos olhos. Mas isso aí não é a gente, isso é a obrigação do educador. Uhum. Você tem que trazer as pessoas para um nível que ela seja um agente modificador da sociedade que ela vai viver. Sim. E de repente todo agente modificador incomoda. Certo? Entendi. Faz sentido. Odila, muito obrigado por participar do Choque Cultural. É de muita importância essa conversa nossa aqui para incentivar principalmente os educadores e professores que estão chegando agora, que espero que eles tenham incentivo para poder ensinar. E o seu nome é muito importante aqui na cidade, como os outros que nós falamos aqui. E eu vou abrir aqui o espaço para você agradecer, para você falar com os seus alunos, como você quiser. O espaço é seu. Bom, eu acho que o maior agradecimento que eu tenho que fazer é a escola que me formou. Quando eu falo a escola que me formou, que é a escola, hoje Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, que eu entrei lá no primeiro ano primário e saí no terceiro normal. Então toda a base, todo o começo, todo o alicerce da minha
educação foi ali na escola normal. Eu não quero citar professores, mas eu posso citar uns agradecimentos a uma Vitalina Marinho, um João Rodrigues, que todo mundo achava um terror, mas ele 6 professores de inglês. Leila Almeida, Paulita Queiroz Miranda, que era inteligentíssima, eu tive a sorte de ser aluna dela de português. Tereza Guarini, que era minha professora de didática, enfim, inúmeros professores que a gente teve a sorte de ter enquanto estudei na escola normal. Tudo o que eu fiz na minha vida, eu aprendi na escola normal. Comecei aprendendo com a Dona Filinha. A Dona Filinha era o exemplo vivo de como uma professora de primeiro ano tinha que ser, como alfabetizadora. Então, todo ano, no dia do professor, quando eu lecionava, eu levava a Dona Filinha para falar com os meus alunos de primeiro ano primário. Então, em memória, um agradecimento especial à Dona Filinha. E agradeço aos alunos que passaram pelas minhas mãos, que tiveram paciência, talvez com o meu mau gênio, talvez com o meu jeito, mas que hoje eu vejo, são todos eles realizados. Graças a Deus eu não tenho um aluno meu que se desviou do caminho, certo? Uhum. Então eu tive assim essa felicidade. Tenho um relacionamento ótimo com os meus alunos e pelas minhas mãos passaram várias pessoas, vários profissionais, vários professores. Então eu só posso agradecer de ter tido essa oportunidade de passar para os outros, para os meus alunos, aquelas ideias que para mim, aquela filosofia de vida que para mim era válida. E para os professores que hoje estão aí trabalhando, não são reconhecidos, têm um salário quase que denigre uma profissão. Ofensivo, né? Ofensivo, você me deu a palavra. Eu só posso falar o seguinte, que enquanto professor, ele seja o melhor dos amigos, e enquanto amigo, o melhor dos mestres. Agradeço a você, Paulo PH, pela oportunidade também de estar no seu programa.